Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Ano A, Capela da PUC de São Paulo. Tu és o Rei dos Judeus? Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Esta celebração tem um duplo sabor, doce e amargo. É jubilosa e dolorosa, pois nela celebramos o Senhor, que entra em Jerusalém aclamado pelos seus discípulos como Rei. Ao mesmo tempo, porém, narra-se a sua paixão. Por isso, o nosso coração experimenta o contraste pungente daquilo que deve ter sentido Jesus naquele dia, quando rejubilou com seus amigos e chorou sobre Jerusalém. O evangelho proclamado antes da procissão apresenta Jesus que desce do Monte das Oliveiras montado em um jumentinho sobre o qual ainda ninguém se sentara. Evidencia o entusiasmo dos discípulos que acompanhavam o mestre com aclamações festivas. Isso contagiou os adolescentes e os jovens da cidade, que se juntaram ao cortejo com os seus gritos. O próprio Jesus reconhece, neste jubiloso acolhimento, uma força irreprimível querida por Deus, respondendo assim aos fariseus escandalizados: digo-vos que, se eles se calarem, gritarão as pedras. Mas Jesus não é um iludido que apregou ilusões, um profeta New Age, um vendedor de fumaça. Longe disso. É um Messias bem definido, com a fisionomia concreta do servo de Deus e do homem que caminha para a paixão. É o grande padecente da dor humana. Enquanto festejamos o nosso Rei, pensemos nos sofrimentos que ele deverá padecer nesta semana. Pensemos nas calúnias, nos ultrajes, nas ciladas, nas traições, no abandono, no julgamento iníquo, nas bastonadas, na flagelação, na coroa de espinhos e, por fim, no caminho da cruz até a crucifixão. Diz claramente aos seus discípulos: se alguém quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nunca prometeu honras nem sucessos. Jesus sempre avisou os seus amigos de que sua estrada era aquela. A vitória final passaria através da paixão e da cruz. E para nós vale o mesmo, com os olhos fixos nele, aceitar a cruz e carregá-la dia após dia. Jesus aceita ser aclamado, mesmo sabendo que o espera ou crucifica-o. Não nos pede que o contemplemos apenas nos quadros, nas fotos ou nos vídeos que circulam nas redes sociais. Não. Jesus está presente em nossos irmãos e irmãs que hoje padecem tribulações, injustiças, violência como ele sofreu. Jesus está neles, em cada um deles, e com aquele rosto desfigurado, com aquela voz rouca, pede para ser enxergado, reconhecido e amado. Não há outro Jesus, senão aquele mesmo que entrou aclamado em Jerusalém e foi pregado na cruz e morreu entre dois malfeitores. Que a Virgem Maria, a Mãe dolorosa, não nos permita afastar do servo sofredor e da sua cruz redentora. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao domingo chamado de Ramos, que na verdade é também o domingo da paixão do Senhor. Então aí tem dois ritos que se entrelaçam. Aquele que relata a entrada solene de Jesus em Jerusalém, como uma cidade santa, onde foi aclamado como Rei de Israel com tanto entusiasmo, e logo depois a mudança total desse clima com o relato da paixão de Nosso Senhor, que foi uma das coisas mais impressionantes e cruéis que alguém tão importante como ele teria que passar por desígnio de Deus, por causa da entrega do seu próprio filho.
Ele nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho para ser o nosso Redentor, morto na cruz. Então, este domingo é muito importante para a celebração do mistério pascal e é muito importante na união desses dois fatos, né? O rei aclamado é entregue à morte. Vamos viver isso com uma intensidade de fé e uma verdadeira compreensão de um mistério em que a paixão e a morte se encontram depois do júbilo da entrada solene em Jerusalém. Então, tenham todos um bom domingo de Ramos e da Paixão do Senhor e uma entrada muito profunda no mistério pascal que nós celebramos nessa semana toda, mas sobretudo no Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira, à tardezinha, onde celebramos a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor, e termina com a vigília pascal, retumbantemente, quando se declara a vitória sobre toda a morte que acontece no mundo e que aconteceu também com o nosso Senhor. Então, até lá, e que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.